Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar. Meu cabelo fica transparente! E vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Para quem tá chegando agora, não, eu já vou pedir para vocês deixarem o seu like, tá? Deixem o like neste vídeo. E também não se esqueçam que nós temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Vai lá fazer uma visitinha, logo logo novidades, hein? E vamos que vamos para o relato de hoje, que é este daqui, o feiticeiro invejoso. Vamos ver. Olá, Ana. Prazer enorme em estar novamente enviando um relato. Vocês são maravilhosos. Obrigada. Meu nome é Fulana e eu vou contar um relato que aconteceu entre os anos de 1930 a 1950. Não haverá nomes. Ok. Já tá ligando. Não haverá nomes no relato. Ok. Este relato é sobre acontecimentos muito estranhos que ocorreram com meu bisavô, a quem chamava aqui de nono. Eu também chamava meu avô. Bom, por ser um migrante ou imigrante italiano, né, que chegou aqui por volta de 1910, com sua família constituída por ele, a bisavó e 5 filhos ainda pequenos. O bisavô, a bisavó, né? E os 5 filhos ainda pequenos. Eles foram direcionados para o interior de Minas Gerais, onde conseguiu comprar um pequeno sítio que, com muito trabalho e ajuda dos filhos, que foram crescendo, em 2 décadas já era um fazendeiro muito próspero, com uma fazenda invejável. Este foi o motivo pelo qual tudo aconteceu. Ao lado da fazenda do meu bisavô, havia uma pequena fazenda, cujo proprietário era muito mal visto por todos ali, por ser conhecido como feiticeiro, que sempre fazia mal a qualquer pessoa que não fizesse o que ele queria. Várias pessoas apareciam mortas na mata, picadas por uma cobra venenosa, e seus corpos cheios de insetos e bichos. Essas pessoas eram sempre aquelas que tiveram alguma desavença com esse homem. Todos o temiam e se mantinham distantes dele, mas este sempre encontrava um motivo para implicar com alguém. Porque se interessava pelo boi de alguém, ou porque queria que alguém fosse trabalhar na sua roça, ou porque se interessava por uma moça, ou qualquer outro motivo. Era difícil não fazer o que ele queria, por medo. No entanto, sempre tinha que ser do jeito dele, pagando o valor que ele desejasse, não o valor justo pelo que queria comprar ou pelo serviço de alguém. Mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Com o meu bisavô não foi diferente. Uma vez, o homem cismou com uma das filhas do meu bisavô, a mais nova, de 13 anos. Ele queria ela para trabalhar na casa dele. Mas todos sabiam que ele não respeitava nenhuma moça. Já havia desgraçado a vida de várias, que às vezes fugiam ou mesmo tiravam a própria vida, ou se fechavam em suas casas reclusas para sempre. Ele era um homem de seus 50 anos e morava sozinho. Meus bisavós não autorizaram, é claro, o que deixou o homem furioso. Ele ficou muito bravo e passou a provocar o meu bisavô em todas as oportunidades, assim como começou a perseguir a menina, sendo então necessário mandá-la para outra cidade para morar com a madrinha. Nunca mais ela voltou para a fazenda, o que fazia seus pais sofrerem muito de saudades da caçula, mas não queriam arriscar a segurança dela. Diziam que, embora a fazenda desse vizinho fosse pequena, ele era muito rico e sempre demonstrou interesse na fazenda do meu bisavô, pois lá havia uma nascente e um rio muito grande que tornava as terras muito férteis. O vizinho passou então a assediar o meu bisavô para ele lhe vender a fazenda, o que o meu bisavô nunca aceitou, e isso o deixaria cada vez mais enfurecido.
Agora é que começam as coisas estranhas. Logo depois que a moça foi embora. Bom, um dia os meus bisavôs acordaram com barulhos estranhos no terreiro, no quintal, durante a madrugada. Ao ir verificar, viram assustados milhares de sapos em volta de toda a casa e em todo o terreiro. Na hora entenderam que isso se tratava da feitiçaria do homem. Assustados, entraram e se fecharam dentro de casa. E como eram muito religiosos, se ajoelharam e começaram a rezar o terço. E quando o sol raiou, não havia um único sapo no quintal. Em outro acontecimento, o paiol da fazenda, abarrotado de grãos para serem vendidos, começaram a ouvir ali um zumbido muito estranho, parecendo que algo comia os grãos. Meu bisavô, seus filhos e empregados correram para ver, e ao abrirem as portas, milhares de gafanhotos saíram voando do paiol, chegando a derrubar os homens. Ao entrarem, se depararam com uma cena devastadora. Não havia nenhum grão intacto, tudo corroído e só serviriam para alimentar os animais. A perda financeira foi muito grande. Em um outro acontecimento, meu bisavô, pela necessidade financeira devido à perda dos grãos, precisou vender os seus animais, que eram muitos: bois, vacas, porcos, cabras, patos e galinhas. Estava tudo acertado para que na manhã seguinte os peões saíssem em direção à fazenda do comprador para entregar os animais. Vários peões ficaram de guarda a noite toda, protegendo os animais, e não aconteceu nenhum fato que justificasse aquilo que ocorreu. Ao raiar do sol, todos os animais que seriam levados ao comprador estavam mortos, sem marca alguma, sem nada que justificasse aquelas mortes. O desespero de todos foi imensurável, pois já não tinham como honrar os compromissos, e para as pessoas honestas, esse é o pior que poderia acontecer. Uma semana depois, o feiticeiro visitou meu bisavô lá na fazenda. Chegou com seus capatazes a cavalo, chamou meu bisavô e, sem descer do cavalo, lhe perguntou se estava tudo bem e se estavam precisando de alguma coisa. Meu bisavô respondeu que não estavam precisando de nada e que agradecia o oferecimento. O homem disse que havia um jeito de tudo melhorar e de parar de acontecer desgraças e ainda ter muito dinheiro para recomeçar. Bastava que o deixassem se casar com a filha de meu bisavô, que agora já tinha 16 anos, ainda morando com a madrinha. A oferta foi rejeitada com muita educação pelo meu bisavô, ao que o homem disse que se ela não se casasse com ele, se tornaria a esposa do demônio. Olha, essas pessoas não dão vontade de dar pra cair do cavalo, literalmente cair do cavalo ali, acabar ali já. Bicho. Bom, e não passou muitos dias e meus bisavós foram informados que a filha deles começou a ter surtos de loucura, em que dizia ser abraçada pelo demônio, alguém que só ela via, e isso durou vários meses. A moça definhava a olhos vistos. Um padre, então, orientou a família que deviam mandá-la para viver em um convento, e assim foi feito. Nunca mais ela teve crises, porém bastava colocar os pés para fora dos muros do convento e voltava a ser atacada espiritualmente, tendo esses surtos. Então a moça viveu todos os seus dias atrás daqueles muros, se tornou freira e faleceu com 28 anos. Os acontecimentos estranhos continuaram ocorrendo na fazenda por muitos anos, como invasões de cobras em toda parte, os peixes do rio que morriam e ficavam boiando, tendo que ser enterrados por conta do mau cheiro, como foi feito com os outros animais que morreram, pragas na lavoura, acidentes estranhos com os outros filhos de meu bisavô, a morte de minha bisavó,
que diziam ter morrido de susto, pois ao atender alguém batendo a porta, assim que ela abriu, ela caiu morta, com parada cardíaca, sem nunca ninguém saber o que aconteceu. Mas o mais assustador aconteceu depois da morte da moça. Todos na cidade ficaram muito tristes com a morte da moça e com muito medo daquele homem. As pessoas diziam que muitos já o tinham visto à noite andando na floresta com um homem muito alto, magro e preto como carvão, que carregava uma lamparina vermelha, mas não se via o seu rosto. Guardem essa informação. A família toda ficou desolada, principalmente o meu bisavô, pois se condenava por não ter vendido a fazenda ao homem e ter se mudado com a família para um outro lugar. Na missa de 1 mês do falecimento da moça, o homem apareceu na igreja e disse ao meu bisavô que agora não tinha mais interesse na fazenda e que dali para frente seria a vez dele, do meu bisavô. Os filhos quiseram vender a fazenda e se mudaram para outro lugar, mas o meu bisavô começou a adoecer. Ele tinha episódios de febre muito alta, com delírios e suava muito. De repente, tudo passava e ficava bem. Mas esses episódios eram cada vez mais frequentes, chegando a acontecer várias vezes no mesmo dia. Foi levado aos médicos da cidade, mas nada foi diagnosticado. Um dia, em meio a uma crise muito grave, sendo cuidado por filhos e noras, alguém bateu à porta. Ao irem atender, encontraram um senhor idoso, conhecido na região como benzedor, dizendo que uma moça havia ido ao seu sítio pedir que ele fosse até a fazenda, pois o dono estava muito doente. Os filhos lhe contaram o que estava acontecendo e ele pediu para ir ver o meu bisavô. Ao entrar no quarto, pediu que trouxessem uma bacia com água de rio, brasas acesas e sal de gado. Sal de gado? Sal grosso, será? Assim foi feito. Sentou-se em uma cadeira em frente à cama do doente, colocou a bacia com água e sal grosso no chão, ao lado da cama, e começou a fazer orações estranhas. Quanto mais rezava, mais meu bisavô gritava com as mãos segurando a cabeça. Então colocou a bacia sobre a cama, próximo à cabeça do doente, e ainda rezando, ele jogava um pedaço de brasa ardente na água. De repente começaram a sair uns bigatos, umas larvas enormes, maiores que grãos de feijão, branco assim, pelos ouvidos e pelas narinas do meu bisavô. Essas larvas caíam na bacia. Cada pedaço de brasa que se apagava na água, soltando fumaça e aquele som característico, né? Tsh, mais bichos caíam. Quando já havia dezenas de bichos e a bacia já estava quase cheia, meu bisavô começou a gritar ainda mais. A dor era desesperadora. Os filhos todos, estarrecidos com aquela cena, se assustaram com os gritos e perguntaram o que estava acontecendo. O Senhor então disse que agora era a hora de tirar os mandados, os pais dos outros bichos, e que estes foram mandados pela maldade de alguém que queria enlouquecer o meu bisavô e depois matá-lo. Continuou com as orações, agora em voz bem alta, e jogando mais brasas na água, meu bisavô colocou as mãos na cabeça, gritando de dor, e de repente, pelo nariz dele, apareceram 2 bichos enormes. Pareciam taturanas pretas e peludas, ai que idoso, e se movimentavam rapidamente em direção à bacia. Eram muito maiores que os demais e gordos. O Senhor então continuou aquele benzimento e disse... Continuou o benzimento e disse que já havia acabado, mas que quem fez aquilo haveria de vir pedir um favor ao meu bisavô, naquela mesma semana. E meu bisavô deveria atender a esse pedido. Ele se despediu de todos e, ao passar pela sala, quando já ia saindo, o Senhor perguntou de quem era
a pessoa naquele quadro na parede? Era uma pintura feita à mão da moça que havia morrido. Ao contarem a ele a história dela, ele disse calmamente que foi ela quem o havia chamado para vir ver o meu bisavô. E isso causou grande comoção em todos. Aos poucos, o meu bisavô foi se recuperando e 7 dias depois, era sexta-feira santa, logo cedo chamaram na porta e era o fazendeiro vizinho, o feiticeiro. Este se assustou ao ver meu bisavô bem e disse sem graça, como se estivesse inventando aquela desculpa naquele momento, sabe? Pediu se o meu bisavô poderia emprestar uma de suas carroças cobertas para ele transportar o algodão até a cidade. Todos sabiam que ele tinha várias carroças, mas meu bisavô disse a ele que fosse no terreiro, escolhesse a que ele quisesse e levasse aquela que desejasse. Assim ele fez e foi embora, em cima de seu cavalo, puxando a carroça. Assim que ele se foi, todos ajoelharam e rezaram o terço. No dia seguinte, bem cedo, chegou a notícia, na fazenda do meu bisavô, que o vizinho havia falecido, pois fora picado por uma cobra urutu-cruzeiro, chamada assim por ser inteira preta e ter o desenho de uma cruz vermelha em sua testa, muito temida por seu veneno mortífero. Disseram que a cobra estava dentro da carroça que ele pegou no terreiro do meu bisavô. Lembram do homem preto com a lamparina vermelha que viam com ele na mata? O povo do local dizia que era a mesma cobra que matava as pessoas a mando do feiticeiro e que no final também o matou. Era um homem totalmente preto, escuro, com uma lamparina vermelha. E a cobra, ela é preta com a cruz vermelha aqui em cima, a urutu-cruzeiro. Então seria algo assim. É a mesma entidade que andava com ele, era tipo essa cobra aí. E as picadas de cobra seria essa entidade que ia amando do cara e ia matando. Entendi, gente, credo. Bom, ainda no caixão, durante o velório, o seu corpo foi coberto por larvas enormes que chegavam a cair no chão, assustando todo mundo. Dias depois do sepultamento do vizinho feiticeiro, a fazenda dele pegou fogo. A casa, as roças, tudo queimou. E de longe se podia ver uma fumaça negra subindo. Bom, esse foi o meu relato e é uma história contada de geração em geração na minha família. Hoje, no local dessa fazenda do meu bisavô, se formou uma cidade muito bonitinha e acolhedora. Ana, beijo em seu coração, em sua linda família e a todos os assombrados. Agradeço muito a vocês do canal Assombrado a oportunidade de compartilharmos as nossas histórias familiares, mantendo-as vivas nas nossas memórias, para que as futuras gerações também possam ter acesso a elas. Vocês fazem um incrível trabalho de perpetuarem essas histórias. Gratidão. A gente que agradece por compartilhar essas histórias com todos nós, não é mesmo? Rapaz do céu, bem feito também, gostei. Bem feito. Por isso que ele falou, ele vai vir te pedir um favor e atenda o favor. Era para ele morrer. Mas voltou para ele, né? Tudo que ele fez voltou pior. Filho da mãe. Não é? Gente do céu. Bom, este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui!